Estamos mais uma vez aqui com o podcast Cutia do Cerrado, com a Helena Kira. Então já vamos dar o bem-vindo, né? Para a Helena Kira. Helena, seja bem-vinda. Amigos, amigas, olá. É um prazer estar aqui novamente com o nosso amigo Dr. Antônio Carlos. É um grande prazer. Especialista da área, que nos representa muito bem. E nós vamos falar de novo mais um assunto sobre meio ambiente, que é o objetivo do Instituto Cutia do Cerrado, socioambiental e sustentabilidade, que envolve, o senhor sabe que é um projeto sistema multi, né, que nós chamamos, entre aspas, guarda-chuva, que encaixa tudo que envolve a parte de meio ambiente. Eu gostaria de falar um pouquinho com o senhor também, para começar, junto com o meu amigo Cláudio César, como que está o meio ambiente em Três Lagoas relacionado à nossa logística, a parte de trânsito, que o senhor sabe que ultimamente Três Lagoas parece que dependendo dos horários a gente não se movimenta, os carros parece que vão travando, é mais rápido às vezes a pé do que a gente ter que locomover. Doutor Antônio É, Carlos, antes do senhor responder a pergunta da Helena, sim. seja bem-vindo, né? Dizer aos nossos espectadores, telespectadores, aqueles que acompanham o podcast Cutia do Cerrado, doutor Antônio Carlos Garcia de Oliveira, é o nosso promotor do meio ambiente em Três Lagoas durante muitos anos já, né? E cuida muito bem dessa área, além de ser promotor, é um exímio amante do meio ambiente, né? E dizer ao senhor o seguinte, que a Cutia do Cerrado é esse instituto de preservação dos nossos biomas, né? E aqui o senhor está no podcast, que é uma homenagem ao nosso José Lopes. O senhor está vendo ali, que é o JL. Olha lá que legal, né? Então seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, viu, pelo convite, a Helena, Cláudio, difusora, e o Cotia do Cerrado, né, que é o programa aí que é tão importante para nossa atividade, para o nosso trabalho. Eh, a gente sente falta, muita falta de mais gente mexendo com isso, né? É verdade. Trabalhando pelo meio ambiente brasileiro, né? A gente tem associações de todos os tipos, né? Principalmente as que eh, contratam cantores, né? Mas não temos associações que cuidam do meio ambiente. Então a gente tem uma série de situações assim, falhas, né? Eu aqui mesmo, em Três Lagoas, não tenho associações protetoras de animais abandonados. Não temos. Temos duas, uma, duas. E se você tiver duas ou três, você tem uma em atividade e outras sem fazer nada. E associações de meio ambiente, Helena, uma, uma falha total. Porque nós não temos ninguém hoje cuidando disso. Agora nós temos o Instituto Cotia do Cerrado, os animais também fazem parte do meio ambiente, e por que não a gente também agora se juntar, né? As pessoas que têm a vontade de fazer algo, né? A parte tanto com animais, ligado à parte social com igrejas, a parte também que trabalhamos com a parte de artes e economia criativa. Então, tudo faz parte do meio ambiente. E o senhor sabe que o Instituto Cotia do Cerrado já existe há mais de 5 anos, quando nós estivemos lá para falar com o senhor como que nós começaríamos. E agora tem utilidade pública municipal e também estadual. Então, facilita bastante nos editais, e é assim que nós queremos, de forma mais correta possível, para poder estar alegado. E eu, como que eu estou no momento como presidente, claro que um momento depois a gente vai transferir para outras pessoas, nós estamos deixando tudo organizado, tudo bem feito, para poder fazer todo esse trabalho que em Três Lagoas merece ter pessoas que trabalham de forma correta, não estou dizendo que nunca trabalhou, mas de forma legalizada para a gente conseguir recursos que existe e as pessoas não sabem como conseguir. Então, Muito, o senhor pode falar, pode falar. que legal, né? Muito É. bem. Bom, depois dessa apresentação, então vamos lá falar sobre um pouquinho sobre o trânsito, né, doutor? Qual a sua visão do trânsito da cidade, da nossa região?
Nós temos aí Ah, a questão das nossas rodovias, agora o Vale da Celulose, né? Nós temos tanto atropelamento de animais nas nossas nossa, rodovias, né? uma Uma coisa. É, tristeza. Mas eu, eu gosto de comparar onde eu passo, onde eu vejo, né? É, mesmo num país como a Argentina, se você atravessar a Argentina numa rodovia, pelo menos 30 metros de cada lado da rodovia, você não tem uma árvore na rodovia. É, você tem um gramado, um mato baixinho. Por quê? Para que você quer um mato do lado de uma rodovia e 3 metros depois uma cerca de fazenda? Para que serve isso? Serve, sabe para quê, Claudio César? Para o bicho escapar pela porteira da fazenda ou por alguma cerca quebrada, ele vem para a rodovia e não volta mais para dentro da fazenda. Ele fica na rodovia perambulando e sendo atropelado. É, Para mim é preocupante, porque nós estamos. É assim, ó, a nossa fauna está desaparecendo por conta, inclusive, desse problema grave aqui da BR-262, da 267, porque o Estado agora ele resolveu é, que as rodovias têm que ser todas asfaltadas, né? Então estão criando rodovias asfaltadas. E as rodovias asfaltadas elas são péssimas para quem precisa atravessar uma rodovia, como uma anta, qualquer bicho, né, uma capivara, etc. Então, eh, já começamos por aí. E nós fazemos rodovias totalmente avessas ao meio ambiente. Então, onde você tem um córrego, você não tem passagem por baixo da rodovia. Onde você tem mato na lateral, fica aquele matagal na lateral de uma rodovia, e aquele matagal matando os animais que atravessam ou que permanecem no meio da rodovia. Aqui na BR-262, quantas pessoas já não sofreram acidente, morreram por conta de animais? Inclusive, a minha preocupação hoje é ter uma patrulha de recolhimento desses animais, né? Eu acho que, inclusive, a responsabilidade é das empresas de celulose. Isso mesmo. Estou pensando seriamente em fazer alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque você hoje vê um animal, você liga para quem? Uma anta numa rodovia. Liga para quem? Para a PRF. E você acha que a PRF tem condição de cuidar do animal? A PRF tem caminhão? Tem gente especializada para recolher o animal na rodovia? Não, o PRF não tem essa condição, né? Malemar a condição de fiscalizar a rodovia, né? Então, nós precisamos começar a pensar de uma forma mais profissional do que essa forma amadora de fazer as coisas. Ah, vamos fazer rodovia de forma amadora. Então a gente vai fazer, amadoristicamente, vamos trabalhar uma rodovia. O Milton Marinho me disse que não pode cortar árvore acima de 16 centímetros de caule na beira da rodovia. Eu falei para ele, olha, o TCU não paga depois se eles cortarem. Eu falei, olha, eu acho que talvez o TCU precisava vir para a rodovia, né? Vamos convidar os ministros do TCU para vir passear aqui na BR-262, né? E eles andar com a gente na rodovia e ver o tanto de bicho que tem morto na rodovia por conta de ter um matinho, eles se escondem e à noite eles saem, né? E perigosamente acabam morrendo e matando pessoas. É um dos assuntos. E já que a gente puxou o assunto, né, Helena? Vamos. Sobre Eu tô aguardando. Eu tô sobre aguardando. Eu rodovia. tô onça com tentando vara aqui, ó. curta, né? Eu tô leve hoje, eu tô Olha leve. o trânsito de Três Lagoas. É, há 20 anos, 23 anos eu estou aqui, há 20 anos as fábricas são de 2007, a primeira fábrica, né? Hoje nem eu Acertado. consigo atravessar a rua de casa. Você atravessava assim, com um velhinho de 90 anos, né? Você atravessaria uma rua de forma normal. Mas é terrível você ver, não é isso. Eu andei 6 quarteirões aqui no centro da cidade, a cidade é toda para ninguém andar. A cidade não foi feita para as pessoas andarem. Então você tem calçadas mal feitas,
calçadas esburacadas, calçada com aquele grande detalhe de uma ter 40 centímetros mais alta que a outra. Então as pessoas, quem constrói calçada, inclusive um recado para os pedreiros aí, viu? Calçada, todas as calçadas da cidade tem que ter 1 metro de área de permeabilidade, viu? Então vocês que não sabem, mas estão ouvindo o podcast, estão assistindo a gente Que aqui, bom, que já vamos bom. alertar, né? Os pedreiros que eles têm que deixar 1 metro de área de permeabilidade em todas as calçadas e cada 30 metros, Helena, plantar uma árvore. Então, vamos lembrar isso aí, vamos começar. E trânsito é uma coisa muito séria e muito grave. Bicicleta elétrica. Então, nós estamos criando assim, nós estamos atraindo a modernidade e andando lá no tempo da carroça, sabe? Então, precisamos mudar, nós precisamos observar isso. O pessoal anda de bicicleta elétrica, Helena, fora das áreas das bicicletas. Olinto Mancini tem uma pista do lado na Olinto Mancini, no meio dela, que é para bicicleta. Aí você vê senhoras de 60, 70 anos de bicicleta elétrica andando no meio da pista. Sabe o que eu estou percebendo, doutor Poxa Antônio Carlos? vida, A gente tá, eu vejo em filmes, tá? texto. A gente está percebendo que como se fosse na Índia, sabe aquele monte de trânsito? Aquele trânsito Quem que chega primeiro, né? quem chega primeiro tem direito? A Índia, Vietnã, né? Tem vários Sabe países assim, assim dos que é uma filmes que eu não bagunça, né? É uma conheço? bagunça. Então, parece que você não entende quem tem direito ou não. E também, eu vejo em frente, ali na frente da minha casa, tem uma escola com quase 2.000 alunos. Não tem passagem de um lado para o outro para esses alunos, nem os pais, atravessarem. E é aí, eu tenho dificuldade, pelo meu tamanho também, né? É alto ali aquele Meio fio, né? Aquela mureta. aquela mureta. Não E atravessa. aí, acontece muito, que eu percebo, acidente com pessoas mais velhas, que elas querem atravessar e acaba caindo. E perigoso até passar um carro ali por Mas cima. você já percebeu, Helena, que as pessoas não perceberam que vão ficar velhas? Não, as pessoas acham Era que só sempre lembro do são momento, jovens. né? Você já percebeu? Elas Elas acham que a vida sempre são inteira vão jovens. ter 30 anos, É verdade. 20 anos. Não, filho. E as pessoas que fazem? Pois é. E as pessoas que fazem? Elas não têm a noção de todas as faixas etárias que precisam ser, né? Para atravessar ali Pois aquela é, rua? pois é. Então, doutor, mas aqui na Clodoaldo Garcia nós temos um problema sério, principalmente ali em frente ao Colégio Dom Aquino Corrêa, onde a Helena Akira está dizendo Uhum. a respeito disso ali. Os alunos, muitas vezes, eles saem no portão da rua de trás, que é a Darcy Pio. Mas eles gostam de vir na avenida. E eles aglomeram na avenida. É um Porque o perigo. trânsito é mais fácil na avenida Exatamente. E para aí eles que ou para os pais. mora o perigo. Eles se aglomeram a pés, um aglomero de bicicletas. E não temos uma faixa elevada, por exemplo, né? Que poderia os alunos passarem ali e os veículos respeitarem. Mas né? existia essa faixa elevada. Mas tiraram a faixa. Tiraram dali. a tiraram a faixa faixa. dali. Antes do sinaleiro. Então, mas Ou o senhor, depois, né? o Antes ou senhor, depois. enquanto promotor do meio ambiente e exímio observador, poderia nos ajudar no sentido da prefeitura construir ali uma forma de melhorar a passagem, não só para os alunos, mas para as senhoras, como a Helena Então. está dizendo. Ó, Eu mas já- deixa eu já falar uma assisti coisa muito para acidente. vocês. E para o público que está assistindo, lógico. Nós temos sérios problemas com o alunado local, tá? Sérios problemas. Eu não sei porque, se eles têm problema de visão, mas eles não sabem o que é sinal verde e vermelho, né? Então, alunos que você vê com uniforme de escola, atravessando de bicicleta, sinal vermelho, em todos os lugares da cidade. E andando na contramão E também, né? brincando Contramão. que está, por exemplo, andando na praia de bicicleta. E aí o sujeito, numa Clodoaldo Garcia, o sujeito numa Felinto Miller, né? Com criança na bicicleta, andando no meio da avenida, quando você tem um meio que destruíram em favor da população, em favor das pessoas que andam de bicicleta, tiraram um jardim que existia
para fazer Lindo. isso, Lindo. tá? Jardim. Para o sujeito andar de bicicleta. Ah, então todas as vias. Ah, na Europa tem bicicleta nas ruas, em todas as ruas. O Três Lagoas também tem, mas as pessoas não respeitam. Então, eu não sei se é problema de visão dos alunos, às vezes é problema de visão. E outra coisa que eu percebi na cidade, a gente percebe porque anda na cidade e vê. As pessoas gostam de se arriscar. Bom, vamos dizer que eu tenho que vir para a escola, né? Pela. A escola fica na Clodoaldo Garcia, tá? Por que que o sujeito não vem lá pela outra rua? Pela Darcy Pio, né? Sim. E vem pela rua Darcy Pio. E vem por ela inteira. Não, ele quer vir pela Clodoaldo Garcia, porque a Clodoaldo é mais bonita. Então nós temos vários acidentes com caminhões, de gente que atravessa caminhão, caminhão não vê e atropela a Ó, pessoa. aconteceu com a senhora, perdeu a vida recentemente ali foi. no cruzamento da Manuel Pedro de Campos com a Clodoaldo Garcia. Um caminhão virou Virou e atropelou a e pessoa. atropelou a pessoa. Então nós temos assim, ó, facilidade. De Tava bicicleta. falando para você, Helena, lá na rodovia, quando você vai entrar pro Jupiá, né, na BR 262, 262. quando você vai entrar pro Jupiá, quando você vem, se você quiser ir lá pro Jupiá, entra ali pela CESP. Entra aquela estrada. Antiga entrada da CESP, Isso, né? entra ali pela CESP e vai embora. Você sai lá no trevo. No trevo você atravessa com cuidado e vai lá pro Jupiá. Não. O sujeito tem que vir pela BR-262. Então, correndo risco de vida, fazendo manobras, às vezes, sem perceber, com fone de ouvido. Todo mundo agora anda com o celular enfiado no ouvido, né? É o fone de ouvido que atende o celular. Então, muita gente. E aquilo pode ser muito bonito, gostoso de ouvir uma musiquinha, né? Mas é um alto risco para as pessoas. Por quê? Você não ouve nenhum carro, você não vê que vem vindo, você não ouve uma buzina, sabe? E você tá pedalando e, de repente, correndo risco de vida, viu? É alerta, viu? Eu tô alertando as pessoas a não fazer isso. Usa a rua de trás. Ah, você tem que ir lá pro corpo de bombeiro. Vai pela rua João Silva. Vai retinho. Vai na João Silva, vai embora pela João Silva. Você não precisa vir. Olinto Mancini. Eu preciso vir pelo Olinto Mancini? Quem vem, por exemplo, lá do Cristo? Não. Pode vir pela rua de trás. Que tem, inclusive, pista de bicicleta. A rua do Exército ali, no fundo do Exército. Tem a ciclofaixa, né? É Isso, aquela então, Jair vamos ficou boa aproveitar, também. né? Na própria Filinto Milho que o senhor está falando, lá já não é a ciclofaixa, é uma ciclovia, porque ela é dentro do canteiro central. É, Né? é. E as pessoas deixam de usar a ciclovia ali, Sim. não para no pare, quando eles têm que parar, eles acham que os outros veículos maiores Motorista que tem que parar. eles não param. O carro tem que parar. E muitas vezes eles não andam lá na ciclovia usando as duas bordas da pista Correndo risco de correndo vida. risco. Como na Capitão Olinto Mancini é a mesma coisa. Tem a faixa, a ciclofaixa, eles não andam nas ciclofaixas e para andar na pista de rolagem. E principalmente as bicicletas elétricas, né, doutor? Nossa, mãe. Principalmente as bicicletas elétricas, que imprimem uma velocidade em torno aí de 50 até 60 km por hora. Não é um perigo, viu? É um É um perigo. E se cair da bicicleta... As bicicletas elétricas, eu não sei como que tá, se tem alguma lei, se pode ser feita alguma lei, mas as pessoas que andam com essas bicicletas elétricas têm que entender de trânsito. E geralmente, essas pessoas que têm bicicleta elétrica, elas acabam não entendendo como que funciona o trânsito. Então, elas fazem como elas querem e acaba se acidentando muitas vezes. E geralmente são as pessoas mais velhas, que talvez diminui um pouco, né, a visão, Não, mas o reflexo. Helena, mas é o que você está falando. As pessoas não conhecem o trânsito. Não conhece, não tem Então, conhecimento. uma senhora vai lá, compra uma bicicleta, uma pessoa de 60 anos compra Nunca uma bicicleta, dirigiu. não sabe o que que é conversão à esquerda, à direita, não sabe o que é isso. O que que é conversão? Aliás, tem motorista que não sabe o que que é conversão à esquerda em rua de preferencial. Aí acaba ocorrendo Eu já passei acidente. aperto de moto
com isso por conta de gente que vai convergir à esquerda, tá numa rua preferencial e tá lá na direita. Começa a dar seta e entra na frente de quem tá andando na esquerda. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Oh, meu Deus. Nas faixas de pedestre, Curitiba é um exemplo, né, para o Brasil. Você sabe que quando o pedestre pisou na faixa de pedestre, Para tudo. para tudo. Goiânia também. Goiânia já está começando, o pessoal, né, Goiânia dizem eu já que percebi, assim, Goiânia. Três Lagoas, será que chega a funcionar com nossa cultura? Depende, quantos pés você tem para passar em cima. Então, Então, se a gente tivesse uns 4, né? Podia perder uns 2, andar em 2, né? Só tem 2, né? Mas só tem 2, então se a gente perder um pé, vai ficar igual o Saci Pererê, né? E vai ser difícil. Mas o pedestre também, doutor Antônio Carlos, ele precisa também saber quais são também os seus deveres no trânsito, né? Porque às vezes a pessoa está em frente de uma faixa de pedestre Isso. e ela não dá o sinal com a mão que ela vai atravessar. Não, ela entra na pista de qualquer jeito. Não, e também. vai entrando, nem olha se tem carro. Nem olha se tem carro. Na frente de mercado, eu já vi. É. A pessoa nem olha, entra com o carrinho e nem sabe se vem vindo o carro. O cara que se lasque, que freia, que desvia, que bate. Vem acontecendo muito isso. Isso Bom, é uma realidade. Esse trânsito leva aí um podcast inteiro, hein? Então nós temos que falar de outras coisas também, né? Nós temos que, assim, tentar fazer o que nós podemos melhorar. Sim. E o que se pode, as pessoas que podem nos ajudar, porque sozinhos nós não conseguimos. Então, são as autoridades, são pessoas que fazem alguns outros tipos de projeto em determinadas horas, por exemplo, de pico. Nossos horários de pico de manhã, no horário do almoço e à tarde. Todos têm que parar para os pedestres. Então, começar a ter uma conscientização de um dia ou outro para começar a pessoa a perceber que... Porque não funciona de outro jeito. E outra coisa, o pedestre também, como também, ele, às vezes a faixa de pedestre está a 20 metros dele, ele não quer andar 20 metros para passar na faixa de pedestre, ele quer passar lá no meio da rua. Isso acontece muitas vezes também, é muito temeroso isso também, de repente acontecer um acidente perto da faixa de pedestre, porque o pedestre não quis passar na faixa de pedestre. Educação, para mim, é importante. A educação. Mas não é só, viu, Helena? Educação é um dos pilares. Pilares. Agora, outro pilar chama multa. Para mim, cara que para em calçada com carro, igual eu vejo em Três Lagoas, viu? Já cobrei o Moraes. Falei, Moraes, tá virando bagunça, virando baderna, carro estacionado em calçada em Três Lagoas. Vamos cobrar do pessoal que não estacione carro em calçada. Calçada não é lugar de carro. Ou as pessoas entendam isso, ou se não, dá uma multa para a pessoa. Ela vai lembrar muito quando levar a multa. Aí leva uma multa de R$120, vai lembrar no outro dia que calçada não é lugar de estacionar. Nós temos pessoas que andam em calçadas. Carrinho de criança, velhos, idosos, etc, etc. Com deficiências, então, deficientes. Aqui, deficiente não pode sair na rua. Com todo respeito, não mesmo tem. porque as calçadas não são uniformes, né, doutor? Infelizmente. As calçadas não são passáveis pelas pessoas deficientes. Elas não conseguem. Pegam um cidadão que anda numa cadeira de roda e põe ele para andar na calçada. Aí ele vem para o asfalto. A bicicleta elétrica, né? Vai para o asfalto. A cadeira elétrica. Cadeira elétrica. Vamos mexer, vamos educar melhor o pessoal que dirige, o pessoal que estaciona na calçada, né? Porque senão fica difícil, né? Para continuar... Tem um outro assunto que ele falou de veículos, assim, em cima de calçada, e nós temos, até tem uma lei do ex-vereador Adão Alves, né? Sobre essa questão de vários veículos que ficam há anos e anos a fio estacionados ali num determinado local na via, né? E às vezes o veículo ficou velho. Nós temos várias situações relacionadas a sem dengue, roda. Exatamente. Batidos, Então, tem até um né? projeto. Já aconteceu aí, esses dias atrás, alguns recolhimentos, mas ainda tem muito carro na cidade ainda estacionado há muito tempo, né, doutor? Notificar o proprietário, né? Conforme o caso, fazer a multa. Claudio César, não tem coisa que mais, assim, deixa o sujeito infeliz numa rodovia do que você fazer uma multa para ele. Por velocidade. O cara vem vindo a 160 por hora, 180 num carro.
Aí a polícia para ele e fala, olha, o senhor estava 180, a multa do senhor é R$ 3.000. 2.500. Não tem coisa mais triste para o sujeito de manhã que estaciona na frente da sua loja, em cima da calçada, parar o amarelinho e fazer uma autuação por estar na calçada. O sujeito fica numa infelicidade, assim, por muito tempo, mas profundamente infeliz. Ô, doutor, é interessante esse negócio de chamar os agentes de trânsito de amarelinho, né? A roupa não é É amarela, né? marronzinho, É né? marronzinho, né? Mas o É, pessoal e aí, foi sabe pro que, sabe que amarelinho. eu tava pensando nisso? Eu falei assim, mas todo mundo fala amarelinho, e eu tava olhando, É que é todo lugar, marronzinho. todo Mas é lugar é marrom. É amarelinho. amarelo, aqui em Três Ó, Lagoas é mas vamos marronzinho. falar de um outro tema importante, doutor. O Instituto Cotia do Cerrado tem assim, um desejo, uma vontade, está lutando para isso, para que nós possamos ter a revitalização da nossa ponte férrea. Restaurar aquele patrimônio histórico da nossa cidade, da nossa região. Aquele ali faz parte da Francisco história do de Sá. Brasil, Com por conta certeza. da ferrovia noroeste do Brasil. Então, o que fazer para nós resgatarmos aquilo lá, hein? De repente virar uma Hercílio Luz, né? Como lá em Florianópolis, a coisa mais linda do mundo, tudo iluminada, Que é a né? irmã gêmea dela. Temática, às vezes não tem, por exemplo, no mês da mulher você tem uma cor, no Natal você tem outra, né? Enfim, assim, temos aquilo ali como um cartão postal da nossa É, região, servir né, como doutor? turístico também, né? Com certeza. Exatamente, Mas exatamente. olha, eu vou um pouco mais longe. Cadê o Museu Ferroviário de Três Lagoas? É. Lembra do Adão Levorato, né? Pois é. E ele começou, tentou, pulou, tinha uns objetos, inclusive guardados. Então é assim, olha, nós somos uma cidade que o primeiro grande boom, né, da região foi a ferrovia. Saiu lá de Bauru, né? Brigaram bastante para passar em tudo quanto é lugar, até Minas Gerais queria que passasse. Pra Aí, chegar em Três para chegar aqui em Três Lagoas e singrar esse sertão mato-grossense aí, né? E chegar lá em Corumbá. Meu pensamento, eu sou um homem ferroviário, eu sou da ferrovia. Eu taquei pedra no trem quando eu era menino, porque passava, quarteirão debaixo da minha casa, passava Sorocabana, lá em Bauru. Lá em Bauru. E eu via o apito todos os dias, a gente ouvia 11 horas da manhã, aquele apitão forte, que 11 horas da manhã gritava lá na ferrovia. Bauru era o grande entroncamento ferroviário do interior de São Paulo e do Brasil. Era o maior, né? Aí nós resolvemos tirar a ferrovia, resolvemos botar transporte rodoviário. Aí as transportadoras hoje não deixam mais entrar a ferrovia. O governo tem que respeitar as transportadoras, né? As construtoras de caminhões, e nós estamos sofrendo por causa da ferrovia. Bom, primeiro, Museu Ferroviário Três Lagoas, a base de tudo. Então, a gente teria que ter aqui várias uma situações. história, né? Quando foram levar, vocês lembram quando foram levar a Maria Fumaça embora, destruída e abandonada há mais de 50 anos ali naquele pátio, aí o prefeito, o Guerreiro, foi lá e me ligou, né? Brigou lá com o Marinho, brigou com todo mundo, deu os pontapé em todo mundo para não deixar levar, né? E não deixou levar. Aí nós ajudamos, inclusive, o Guerreiro a fazer a restauração dela, do dinheiro da CESP. E foi feita a restauração, está lá guardada, um maravilhoso É acervo, muito né? bonito. Agora, nós temos lá também outras coisas que foram abandonadas. Nós tínhamos as oficinas abandonadas. Graças a Deus, conseguimos manter as oficinas em pé por conta do SESI e Senai, na época. Manter o padrão, né? Instituto de Biomassa. Isso. Pedimos, pelo amor de Deus, pro Sérgio Que é muito bonito lá Sérgio dentro. Long. Longen, para ele não derrubar, até porque era um patrimônio tombado. Eu falei, Sérgio, pedi, inclusive, quem foi o meu grande apoiador foi o Rimoli, né? Finado José Rimoli. Paulo O Rimo. Zé Paulo foi o cara que levou a minha mensagem para o Sérgio Longen e falou, patrimônio lá é tombado. Bom, moral da história, eu sou totalmente a favor.
Eu estou totalmente a favor de preservar. Aquele patrimônio que está preservado no centro da cidade ali é obra minha. É o consulado. É. Com todo o respeito que eu tenho, eu jogo confete em quem merece, tá? É obra minha. A ação é minha na justiça e o tombamento era do prefeito de Sanfares. Então, o patrimônio estava tombado. Ô, filho, patrimônio tombado não pode ser derrubado. O Sanfares fez vários tombamentos. Fez de uma escola ali no centro também, que depois puseram um monte de coisa que não era da escola, porta que não era da escola, grade que não era da escola, né? Etc. Agora, nós temos um grande patrimônio antigo, Cultural, cultural no centro da cidade. O histórico. que Bauru fez? Bauru, há muitos anos, mais de 40, 50 anos, Bauru criou uma legislação onde quem preservasse o patrimônio histórico dos prédios centrais ficava isento do IPTU. Essa ideia eu já dei para os vereadores há muito tempo. Eu não sei com o impacto disso financeiro para o município. Mas, assim, com todo respeito, nós somos o município mais rico do estado. Nós somos mais ricos que Bauru, que tem 400 mil habitantes. Nós somos mais ricos que Bauru. Então, para mim, assim, essa riqueza tem que ser transportada para esse monte de coisas que a gente tem que criar. A cidade, um exemplo, tem que ser um exemplo de cidade. Porque, ó, é igual o estado, viu, Cláudio César? Eu falo do estado. Mato Grosso do Sul é o estado que tinha que ser exemplo para tudo. Educação, saúde, estrada, para tudo. Hoje é o estado mais rico da federação. É o estado que tem dinheiro para fazer tudo o que quiser. Tudo o que quiser. Então, a gente, assim, vamos preservar Francisco de Sá, de 1900 e não sei quando, né? 39. 20, vai fazer 1907, 100 anos o acho. ano que 100 vem. anos, Então, foi 1900. 26. 26. Que né? maravilha! E aquele guindaste que tá ali no pátio? Aquele guindaste, sabe o que ele fazia, Cláudio César? Eu vi uma foto daquele guindaste. Ele que atravessava, ó, ele ia em cima de uma balsa, colocava o trem em cima da balsa e passava o trem pro lado de cá. E fazia o mesmo pro lado de lá. Doutor, o senhor está lembrando uma história que o doutor Zé Lopes, né, me contou, porque ele era um exímio conhecedor da nossa história. Pois é. Acontece o seguinte, que a ferrovia na noroeste do Brasil, ela veio até Araçatuba. E de Araçatuba para cá, até Andradina, era uma região que tinha muito índio e Sim. era muito acidentado. Então teve muito conflito entre índio e os trabalhadores. Sim. Aí eles resolveram construir a Luçanvira, que era Araçatuba, na margem do rio Tietê até Itapura. É aí que acontece essa história que o senhor está contando, de que os trens eram colocados em cima das balsas e eles vinham até Jupiá E descia ali. e descia ali e subiam daqui para lá. Aí depois que aconteceu o entroncamento entre Araçatuba Olha e só, Três Lagoas, que legal. entendeu? Então é por isso que a ferrovia em Três Lagoas ela é de 1910 e a ponte é de 1926. 1926. Você entendeu? Interessante. Então já né? tinha. É que esse trecho, tanto é que o senhor vê que Três Lagoas é uma cidade bem mais velha que Andradina, que outras cidades aqui Sim. entre Três Lagoas e Araçatuba. Entendeu? Então teve essa ferrovia chamada Luçanvira, Olha que só. vinha até Itapura. Entendeu? Por quê? Porque eles usavam o rio Tietê para dar apoio à construção da ferrovia. É que nós, Que aqui em Três legal, hein? Lagoas, nós não temos essa união de juntarmos todas essas pessoas, esse conhecimento e fazer um museu como que, né, deixar tudo deixar- escrito. Porque se eu trago uma pessoa de fora do país ou de outro lugar que nunca veio em Três Lagoas, nós não temos história para contar. Exatamente, viu, Helena? Contada mesmo, assim, resumida. Sabe, um assunto esporádico ou outro de uma história. Então, nós não temos. E lugar que não tem história, não é conhecida. Não é Então, Helena, falada. Helena, mas você sabe que derrubaram a estação. Ela Acabou. não era aquilo ali. Não. Ela era uma bela de uma estação. Mexeram na Mas é igreja cultura, católica da doutor. cidade, É que cultural. também
que nós Era deixamos outra, né? fazer isso. Nós Mexeram deixamos. muitas vezes Nós na Praça da perdemos, Bandeira, que é, hoje é a- Praça Senador Ramstério. Muitas vezes, não foi a última vez nunca que mexeram. troca Mexeram isso. muitas vezes. Então Né? a gente fica triste. A do- rota que precisava ser duplicada aqui, que é aqui, é a capital nacional da celulose. Eu, como início de professora na área de celulose também, né, na extração de celulose, papel e química, aqui nós perdemos uma duplicidade, a duplicação que seria já agora, no começo. Então, nós não somos unidos o suficiente para poder pedir para nossas autoridades, para Pode ser. pedir, para fazer a parte do nosso social e mais ainda, nós estamos deixando levar todos os nossos recursos, como o senhor falou que é a cidade mais rica do Mato Grosso do Sul, que nós estamos recebendo aqui está indo para o Estado. Não está ficando em E Três muitas vezes Lagoas. o doutor Show tem uma participação muito importante nisso, né? Porque É. eu lembro que governos atrás aí queriam levar recursos de impacto ambiental, né? De instalação de indústrias e outras cositas, mas para Bodoquena, para outra região, né? E o senhor tem uma participação importante nisso, né? Pantanal, nós só fala em brigamos, né? Pantanal. Sim. Nós brigamos. Helena, nós brigamos pelo Parque do Pombo. Eu lembro, eu Naquela lembro. ocasião, da primeira primeira compra, né? Aí foi uma briga feia da então prefeita Simone Tebet, também do próprio órgão ambiental local, que também batalhou junto com a gente. Foi feito um trabalho lá e por um voto, Três Lagoas recebeu o recurso, os primeiros 14 milhões. E os outros 22 milhões eu também entrei no circuito para a gente tentar que esse recurso ficasse Três Lagoas para comprar outra parte do Parque do Pombo. Hoje o Parque do Pombo tem quase 10 mil hectares, né? Temos uma área rica. Então. São poucos Bonita. municípios que tem isso, né, doutor? E recebe, E os recebe, outros que é, dois né? recursos, foi uma briga feia minha com o órgão ambiental, né, do Estado, que não quer deixar o recurso da compensação ambiental aqui em Três Aqui no Lagoas, município. que é Porque usar os recursos em todos os que lugares. Esse Mato dinheiro Grosso está do Sul- bloqueado, está reservado, doutor? Como é que está essa situação? Não, esse dinheiro não foi bloqueado, porque na verdade é assim, ó, quando as empresas fazem o pagamento de compensação, abre-se uma conta especial. Certo. Essa conta especial, as empresas vão pagando. Vão pagando. Vão depositando lá. Isso, Não vão é de pagando. uma vez, né? Não é de uma vez. Aí eu ganhei uma das ações aqui, mas tá uma briga feia no Tribunal de Justiça. Hoje estaria em quantos milhões? 70 isso? milhões. 70 milhões de reais. Vai estar uma briga feia no Tribunal de Justiça. Então, o senhor vê, uma não revitalização deixar. O da Estado ponte. quer pegar esse dinheiro. O órgão ambiental, né? O órgão IMASU, ambiental. O IMASU. O Imaçu quer pegar esse dinheiro. Então, uma revitalização, pelo cálculo do Marinho, né, mais ou menos, ficaria uns 2, 3 anos atrás em 4 milhões. Hoje, né, com esses valores, uns 6 milhões Você tá poderia falando da colocar. ponte, né? Da Da ponte, ponte, voltando. né? Você acha que não daria para fazer com esse dinheiro uma revitalização de uma ponte dessa? Não dá tranquilamente. É. Não é? Isso não é dinheiro. Né? Mesmo porque- 10% do valor? Mesmo porque a revitalização não seria só uma questão de estética e de turismo, é uma questão de preservação do patrimônio, né, doutor? Na verdade, necessita Uma dessa história, revitalização, entrada né? de Mato Grosso do Sul. É porque a gente percebe também, doutor Antônio Carlos, que muitas vezes aqui no Mato Grosso do Sul, as pessoas estão em Campo Grande, mas elas esquecem que está no bioma cerrado. Ali só falam de Pantanal. É importante, mas tudo está visando Pantanal. Eu, como delegada ambiental aqui do município, participei lá. E nós percebemos que de Campo Grande para cá, uma certa divisória, esquece que aqui é cerrado. Pois Nós é. temos também Mata Atlântica, Como é Goiás, né? Cerrado. nós temos Mata Atlântica, nós temos também esses biomas que também são importantes para Mato Grosso do Sul. A E nós maior estamos parte- esquecidos. Daqui, no caso de Campo Grande para cá, esquece. Não tem meio ambiente Mas que a gente agora vai ser o percebe. bioma eucalipto. Aí que nós vamos depois, no Seminário da Manga, num outro podcast. Exatamente. Muito bem, doutor, eu vou dar uma sugestão para a Helena, né? Ela que é a grande comandante aí do Cutia do Cerrado,
de que nós poderíamos, uma outra hora, juntar o senhor aqui com também um grande historiador, conhece muito da história de Três Lagoas da nossa região, é um menino novo, mas ele conhece muito, que é o Rodrigo Pedroso Fernandes, É viu? verdade. Ele conhece É e lá muito. da minha terra também. Sim, sim, De sim, Bauru também. exatamente. Por isso É, que ele Bauru conhece. produz essas pessoas, né? Nossa, Bauru produz todo tipo de pessoa. Mas o Rodrigo Pedroso Fernandes é um conhecedor. Não foi de Bauru que veio um sujeito que era juiz, falou que era juiz e ficou aqui judicando durante uns 6 meses? Acho que foi lá para Corumbá, se Foi não me pra engano. Corumbá, né? E falou Bom, que era juiz, mas não era. mas não era juiz, né? Três Lagoas aparece aí umas figuras terríveis, terríveis. Mas a nossa cidade tem é uma história, como o senhor começou a dizer lá, do primeiro grande ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas, que foi a ferrovia. Sempre foi uma cidade acolhedora, né, doutor? Sempre acolheu. Eu também sou uma pessoa que hoje sou um treslagoense, reconhecido, inclusive, pela Câmara Municipal. A cidade me otorgou um título, mas eu também vim de fora, né? Então tem tantas outras pessoas que vieram de fora, eu como o também vim de senhor, a fora Helena. também. É, E a cidade foi acolhendo a gente, né? E solteira, nós fomos ficando aqui e fomos amando a nossa cidade, gostando dela, né? Aí Os filhos, né? Os eu falo filhos. para você que eu nadei no Três Lagoas Clube com 10 anos de idade. Então, o senhor disse que nadou no Palmito também, que hoje o Nadei senhor no não... Corpo- Na lagoa, né? Nadei na lagoa, com pó de mico e tudo. Fiquei coçando uns 10 dias seguidos. Mas eu tinha uns primos maldosos aqui, e eles falaram, chegaram na beira da lagoa, falaram, pode pular. Eu e meus 2 irmãos. Nós pulamos. Aí nadamos, gostoso, né? Depois. Aí o espongilito, né? Como é o espongilito, Helena? Eu acredito que é o Que é esponjolito. que é O mico. o espeto lá, é espetado na pele. É. E é aquilo que dá coceira, né? Então, e o Palmito também, hoje o senhor não daria conta de dar uma pulada dele também, não. Bate né? a cabeça, Bate né? a cabeça, Não velho. Bate a temos. cabeça. Então, Já é um outro assunto sobre recursos é o hídricos também. lamento, né? É, os recursos Helena, hídricos. é o lamento. Os mares estão virando lixo, um grande lixão, os mares. Os rios nossos estão desaparecendo. Rios, assim, é preocupante, é o desastre, né? Que nós estamos provocando. Rios amazônicos com mercúrio. Nós, Rios amazônicos poluídos. Como pode a gente falar? Como que pode um rio amazônico estar poluído, gente? Como pode? a parte. Mas aquele monte de gente explorando, né? Recursos hídricos, nós vamos também falar de Três Lagoas, tá? Aí depois um próximo. E nós precisamos explorar, porque nós temos bastante ainda água, né? Nós temos, só que nós estamos perdendo. E aí já é um outro assunto que poderíamos depois falar sobre recursos hídricos e, por que não, ter os órgãos responsáveis ou as empresas responsáveis também por essa perca de água, de recursos hídricos que nós estamos tendo. Fazer um fundo, quem Todo sabe? mundo- É a grande exploração, né? A exploração, então, se tem a Exploração grande, se comercial. tem a grande exploração, A gente nós temos tá que também, perdendo mesmo. nós temos que fazer algo para poder ajudar os pequenos, médios e a comunidade aqui em Aqui não tinha cachoeira? Aí na beira Tinha, do Paranazão? tinha. Ué. Aí Onde virou o tinha. quê? Virou lago Virou da lá. usina E a hidrelétrica. parte era uma cachoeira muito Então, bonita, Doutora, da época da minha sogra. Já ela no final fala. aqui do nosso podcast, eu gostaria que o senhor deixasse a sua parceira de colaboração e a visão do senhor relacionada ao nosso Cinturão Verde. A Helena tocou nesse assunto no começo do programa Isso. e nós já estava passando batido aqui. Qual que é a visão do senhor relacionada ao nosso Cinturão Verde? Bom, eu acho que começou tudo errado. Primeiro, começou tudo errado. Você estabelece através de um decreto a criação de um cinturão verde. Beleza. A ideia boa, interessante, sugestiva. Criou-se também zona urbana até na ponte do Rio Sucuriú. Opa, visão comercial para a prefeitura, uma ótima visão de quem criou. Só que aí vem o problema. Quando você cria alguma coisa, você tem que dar regulamentação própria. Você tem que dar diretrizes para não virar baderna, para não virar bagunça. Se não virar bagunça, é igual eu falo aqui, o sujeito estaciona em calçada. Se deixar, vira bagunça.
Aí a cidade inteira. Eu Aí também. depois vai ser um caminhão em cima da calçada. Isso, aí põe um caminhão velho. Aí vai ser um ônibus Tive que depois em cima da tirar, já calçada, tive que tirar né? aqui carreta É, e de cima de calçada. Agora todo mundo acha que a calçada é lugar próprio para fazer isso. Então a gente começou errado. E aí nós encontramos uma série de irregularidades, né? Lá dentro. Eu acho até que poderia ter sido mesmo um grande central de frutigranjeiros da cidade, etc. Mas virou o quê? Virou o quê? Virou a grande central de pessoas com ranchos, né? Então, eu também queria ter um rancho lá, no Cinturão Verde. Encontramos rancho com piscina lá dentro. Nós encontramos desmanche de carro lá dentro. Mudou o foco, né? Nós encontramos Não é o gente foco, né? que, na verdade, não foi produzir nada. Nada, absolutamente nada. Aí, hoje, nós encontramos gente que já subdividiu em 4, 6 partes um terreno enorme, bonito, dentro de um lugar daquele. ali tem 10 mil, ali é 1.000, quanto que é cada terreno daqui? Eu acho que não 10 mil, acho que não é. Não Mas cheguei a deve isso, ser não. alguma coisa de 30 por 50, Ah, tá certo. por 80, por 100. Então, a gente tem, assim, situações, várias situações, né? Que acaba causando o quê? Esse tumulto, essa balbúrdia, que eu penso assim, quem começou através de um decreto bacana, boa Que tinha, ideia, tinha uma boa ideia, mas mas depois não depois, teve depois a. virou uma Coisa sabe, virou. depois virou, sabe o quê? Depósito de gente. Não é assim que funciona. E muitas vezes massa de manobra da Também. política, Olha, né, lá no doutor? Chapadão do Sul eu tinha um prefeito que ele tinha um loteamento. Ele tinha um loteamento. Toda a eleição dele, ele ia lá e falava que ia tirar as pessoas de dentro do loteamento. Aí as pessoas votavam nele, né? E só pessoas humildes. Pessoas, assim, uns pobrezinhos, coitadinhos, não entende nada das coisas, passando por isso. Passou um tempo, eu fui promotor de Chapadão um bom tempo. Nós entramos com uma ação contra o loteamento do prefeito e nós pedimos para fazer a adjudicação compulsória dos terrenos para as pessoas. Acabou a conversa, acabou o papo. O prefeito não foi mais lá fazer essa baderna que ele fazia. Então nós temos esse problema. Esse cinturão, o cinturão verde como ideia, será que daria para fazer uma reserva ambiental? Por exemplo, esses animais da rodovia, deixar ali, fazer um tipo, algum local, eu não digo um zoo, mas alguma coisa relacionada à parte de para a comunidade utilizar aquilo ali, junto com essas reservas, com as Helena, pesquisas. não dá certo, minha opinião. Que, Não dá que, certo. qual que você teria que Porque tirar? hoje o Cinturão Verde tá muito dentro da zona urbana. É assim, o Cinturão Verde, Na entrada, o né? futuro do Cinturão Verde, na minha opinião, seria Uma área com certeza uma uma área área para de lazer, de expansão da esporte, cidade. expansão. Você sabe por quê? Quem é que são os donos dos terrenos na lateral da cidade de Três Lagoas? Quem são os donos? Vocês sabem bem. Eu não vou citar os nomes deles, mas vai até a fazenda do Fulano, Cicrano. ciclano. E hoje, Três Lagoas está cercada, então, por fazendas. Hoje, Três Lagoas não tem mais zona de expansão, né? Fizemos o Distrito Industrial, que também virou uma lástima, uma coisa lastimosa, de dar terreno para quem não fez nada, dar terreno para quem ia fazer e falou que ia fazer e não fez, e etc, etc. Né? Fica um certo tempo, depois acaba Depois ganhou o vendendo, terreno, ganhou ficou tudo, com já terreno de ficou lá milhões, milhões de reais naquela entrada ali de que nós já forma sabemos. gratuita, Foi a de melhor, forma foi gratuita. o maior. Porque, segundo o que o senhor está falando, né, para nós encerrarmos aqui, é assim, a prefeitura tem dificuldades com terreno para construção de novas residências, né? Então ali poderia usar esse espaço, né? Esse é um problema. Poderia. Amanhã não. vai fazer um conjunto Então, residencial, Coab, né? Vai fazer onde? Não tem lugar para fazer mais. A prefeitura não tem terreno. Nós conseguimos preservar aqui na cidade, depois de uma longa briga com os prefeitos, as áreas verdes e áreas institucionais. Só isso.
Então, áreas institucionais de alguns loteamentos, por exemplo, nós temos 12 áreas verdes institucionais no loteamento Montanini. 12. 12. Então, são áreas que devem ser preservadas e não utilizadas nunca mais por ninguém. Vai ser verde institucional, fazer escola, fazer delegacia, Sim, posto de fazer saúde, saúde. né? Então, a ideia é que aquela área, no futuro, fosse uma área para habitação. Ou, até, vamos dizer, Helena, você que entende bem desse assunto, de expansão do núcleo educacional, né? Universidade Federal, É isso que eu Claro. pensei. ou É uma a parte de universidade pesquisa. estadual, É a uma UEMS. uma unidade de pesquisa. É, uma Exatamente. UEMS, Inclusive, porque é nós para temos aí atrair. já, assim, pedidos, né, para a instalação da UEMS em Três Lagoas. O Instituto Cotia pediu já. Por isso que eu falo. E nós temos, inclusive, já, tanto pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, quanto pela AEMS, né, cursos e atividades de extensão lá no Cinturão Verde. Eles estão trabalhando com Nós estamos futoterápico, com um trabalhando, monte, já estão Nós temos trabalhando. lá, tem os cursos Interessante. aí de geografia e outros cursos que Que estão utilizam a Que área. utilizam lá pra pesquisa. pesquisa e extensão. Ótimo, né? ótimo. Um trabalho de extensão, quer dizer. Necessário. Então, é isso que é a ideia. Vamos pegar essas pessoas ou trazer numa universidade, uma faculdade, e ali utilizando para estudo, pesquisa, esporte, área de lazer. Aí talvez eu acho Porque que nós ficaria temos uma outra necessidade. visão. Que nós temos muita necessidade aqui. Por conta até a falta de localização, né, Cláudia? Você tem áreas, mas são áreas que não são suficientes. Por exemplo, nos loteamentos mesmo, as áreas que nós conseguimos amarrar, né, com os loteadores, não são suficientes para Você isso. sabe que há muitos anos atrás, né, na época, lá em 1985, nós tivemos lá até a construção, né, de uma possível escola agrícola, que depois não virou foi nada, né? Não virou foi nada. Inclusive, Também era bom. eu naquela época eu trabalhava na construção civil, fiz muito serviço lá de armador, armando ferragens e tudo mais. Depois essa escola agrícola não virou nada. Eu Foi acho um que dinheiro viria... público colocado numa situação em que foi pro ralo, infelizmente. Bom, Helena, nós estamos chegando no final. Nós passamos um pouquinho, né? Mas Olha, agradeço doutor, com a nós presença. temos que marcar o doutor Antônio Carlos para mais outros Eu assuntos acho que mais aqui, uns viu? 3, 4. O que você acha? Marcar, porque ele tem história para contar pra caramba. Entendeu? E tem que muita colocar, história. tem que começar a escrever. A gente conhece. Só Assim, tem ideia de escrever um livro, doutor, sobre todas as atividades que o eu senhor tenho teve ideia, ao longo mas da... eu acho que é Vamos. perigoso ir preso. Vamos, a sugestão do Instituto Cotia do Ceará vai ser um É livro. tanta história, viu, Helena? mas... Eu tenho que, assim, escrever, retirar os nomes, colocar nomes fictícios. claro, criar uns personagens, eu tenho a minha comadre, a Rose Rodrigues, Sim. que ela tá Pode, exato. Ela vai estar aqui a semana que vem, vai estar escrevendo também algumas coisas, até acho que do Dr. Cassiano, algumas coisas. E faço a sugestão, porque é uma editora e está aqui no estado do Mato Grosso do Sul, contando a história sobre o que o senhor já conhece, que tem aqui de Três Lagoas, porque eu tenho certeza que não tem registros, ou se tiver, tá tudo esparramado. Por exemplo, a história do Arena Mix, né? Aquilo ali era um passivo, né? Uma coisa horrível, né? E através da atuação, nós conseguimos revitalizar aquele que era um buracão, que era uma caixa de empréstimo da usina de Jupiá, né? E podemos também tentar outros locais, como aquele outro viveiro que está ali, que é da CESP, né? Ainda. Não, Hoje foi vendido. Foi vendido. Foi vendido? Oh, Foi vendido para um particular. Ele é dono, hoje ele é dono até dali até Na divisa nas com a Cascalheira. barrancas da Cascalheira. Da Cascalheira. Meu então. Deus. Mas Helena, é importante. Então, Queremos só muito obrigado agradecer. mais uma vez, né? Agradeço, tá? A presença do senhor. Assim, a gente fica. Nem falamos muito, porque o conhecimento do senhor é tão grande, o senhor participou praticamente
todos os acontecimentos desde quando chegou. Verdade. Então, nós é que eu, no meu caso, né, como presidente e outras pessoas também que estão aprendendo, porque história faz com que já tem formado, que já foi feito, e para a gente tentar não errarmos daqui para frente. E tentar garantir também o que já existe, porque nós estamos vendo que está acontecendo as coisas, muitas vezes já ficamos sabendo quando já foi vendido ou quando já aconteceu, e eu gostaria que ter o apoio do senhor junto com a gente, do Instituto Cotia do Cerrado, para poder garantir às outras gerações, para continuar a nossa história, que é uma história. Três Lagoas é uma cidade bonita, é um bioma, a maior parte cerrado, e nós temos de tudo para crescer muito mais com outros e outros projetos. Muito obrigada pela presença. E eu que agradeço, Obrigadas, viu, Cláudio? Sim. Helena, Cláudio. É, é uma realidade, eu sou muito sincero naquilo que eu falo, viu? É bom Eu não assim. consigo, Então, nós eu não estamos aqui em consigo comum. esconder muitas as minhas palavras. Por quê? Porque eu acho que a sinceridade tem que ser mais forte do que aquilo que a gente vai falar, né? A gente tem que ser sincero nas palavras. Então, agradeço muito ao Cotia do Cerrado, que você faz a presidência aí, Nós estamos passando pela presidência. porque eu vou ratificar aquilo que eu disse no começo. Nós temos sérios problemas de entidades relacionadas ao meio ambiente. Eh, Nós aqui temos pessoas que cuidam de várias coisas, mas associações criadas em favor do meio ambiente, pouquíssimas. E vou falar outra coisa, viu? Eu tenho muito dinheiro. Eu tenho muito dinheiro para o meio ambiente, Para mas serem não bem tenho usado, né? para quem passar o dinheiro. Isso. Sabe para quem Então, leva dinheiro? hum, Fundo Municipal da cidade de Três Lagoas. é, a- Repassamos agora, há poucos dias, mais de R$ 180 mil do Fundo Municipal, para o Fundo Municipal. isso, tá vendo? E a gente tá fazendo projetos, eu sei que o tempo tá curto. Nós ganhamos um garrote do doutor Jairo Queiroz. Nós estamos fazendo um projeto que às vezes ninguém nem sabe, mas com teatro, coral. Que legal. Agora nós vamos tentar acordes do Cerrado com violões lá na igreja, se o senhor quiser passar, de manhã no sábado, das 9h30 às 11h30. Então, Na nós trabalhamos. igreja Santa Santa Luzia, Luzia, né? Santa Luzia, Muito e bom. assim, nós fazemos um trabalho de formiguinha, mas um formiguinha com quase 300 crianças, a partir de 12 anos de jovens. É isso que faz a diferença das pessoas. Tem as pessoas que nascem para poder levar vantagem, para fazer isso e aquilo. Nós, assim, estamos tentando, junto aqui, que eu vejo, eh, transferir o melhor para as pessoas. Porque nós, uma certa idade, a gente, graças a Deus, a gente não precisa de estar usando, às vezes, as instituições, ONGs, para Sim. poder levar vantagem a alguma coisa. Então, eu, como biólogo, o senhor também na área de promotoria do meio ambiente, o Cláudio, que nós estamos aqui, né, sem ganhar nada em troca, nós fazemos isso que nós temos certeza que nós precisamos de algo muito melhor. E aqui nós estamos a sede em Três Lagoas, nós que precisamos de se unir com outras parcerias, como pessoas de animais, pessoas de igreja, pessoas de Rotary, pessoas de Lions, para poder se unir para fazer um bem comum. Muito Os obrigada, bons viu? projetos são sempre bem-vindos. Amém. Tá? E nós estamos lá para isso. Os bons É. projetos, nós estamos abertos sim a conversar, participar, ajudar. E agora o próximo, nós vamos falar sobre o seminário da Manga, Sim. que aí vai ser 3, 4 e 5. Gostaria de convidar o senhor para palestrante, Eu adoro a tá? manga, adoro manga. Manga, então, isso daí é uma das partes da fruticultura, para a gente não falar só da monocultura eucalipto. A manga é mais uma opção, nós sabemos que a citricultura, a laranja, está próximo, está chegando aqui também. Só que os pequenos e médios produtores estão ficando sem nada e muito menos água. Então, é para chamar a atenção dos recursos hídricos que nós temos em Três Lagoas e para futuramente a gente tentar pedir para as grandes empresas como um fundo ambiental. Com certeza, estamos juntos.
juntos. Muito Muito obrigado. bem. Bom, e a você, né, que participou com a gente mais uma vez desse podcast, meu muito obrigado. Até a próxima.